Olá, pessoal. Hoje é o dia do nosso Bom Dia Personalidade, melhor dizendo, Bom Dia Personalidade de hoje, aqui do canal SDA. E hoje trago aqui para vocês essa personalidade importantíssima da nossa história, que infelizmente já partiu para o andar de cima, que nos deixou tão rapidamente, não é? Mas que fez um grande serviço à humanidade com a sua personalidade bondosa, social, humanitária, e por isso eu tenho o maior orgulho de trazer aqui um pouco da vida e da história da nossa querida Lady Di, ou Diana, como todos conhecem, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês curtam um pouco, falar aqui um pouco sobre a vida da nossa querida Diana. Olha só, trazendo então aqui a nossa princesa Diana, ou Lady Di. Ela nasceu no ano de 1961 e faleceu no ano de 1997. Foi a princesa de Gales, casada com o príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Era a Alteza Real, herdeira do título de Lady, e era chamada, então, Lady Di. Ela teve uma infância, que nasceu numa aldeia chamada Sandringham, no condado de Norfolk, na Inglaterra, no dia 1º de julho de 1961. Ela era de família aristocrata, era filha de Edward John Spicer, oitavo conde Spicer, e de Frances Ruth Booker, filha do quarto barão de Feme. Seus pais se divorciaram quando ela, Diana, tinha apenas 8 anos de idade. O casal disputou na justiça, inclusive, a custódia dos filhos, que foi concedida ao pai. Então, Diana foi criada dos 8 anos para frente pelo seu pai, tá? Diana, então, estuda na Vanderbilt Hall School, onde se destacava nas aulas de música e dança. Ela ingressou também na escola West Hilt Girl School, em Kent. Foi aluna da West Hilt durante 5 anos. No ano de 77, ela foi para a Suíça, onde ela completa, então, seus estudos no Instituto Alpen Wiedemann-Elt. O título de Lady foi no ano de 1975, com a morte do seu avô paterno, Albert Spicer. O pai de Diana tornou-se, então, o 8º conde Spicer, e Diana e suas irmãs receberam o título de ladies, e seu irmão, Charles, o título de visconde ao top. Pouco tempo depois, a família mudou-se para Althorp, a propriedade de campo da família Spicer, em Northamptonshire. Já no ano de 1978, com 17 anos de idade, Lady Di ganhou um apartamento em Londres, para onde se mudou, e ela trabalhou, então, como professora de balé no Estudo Vacance, e foi como professora de jardim de infância na Young England School. Desde criança, a Diana já participava da vida da família real britânica, e a partir do ano de 78, Di e suas irmãs eram constantemente convidadas para aniversários e outras atividades juntos da família real inglesa. A partir de então, Diana e Charles eram vistos sempre juntos. E no dia 6 de fevereiro de 1980, Charles pediu Diana em casamento. No dia 24 de fevereiro do ano de 1981, o Palácio de Buckingham anunciou o noivado do casal. E no dia 29 de julho de 1981, Lady Diana e o príncipe Charles se casaram na Catedral de St. Paul, em Londres, em uma cerimônia para 3.500 convidados. O evento foi suntuoso, transmitido pela televisão,
de todo o mundo. Foi um grande evento. Eu era criança na época, mas eu me lembro algumas cenas da televisão do casamento da princesa e do príncipe. Após o casamento, Lady Diana se tornou oficialmente Sua Alteza Real, a Princesa de Gales. E o casal teve, então, 2 filhos, William, que nasceu no dia 21 de junho de 1982, e Harry, que nasceu no dia 15 de setembro de 1984. Logo, a princesa se tornou querida de todos, realizava obras de caridade em vários países. Diana viajou em missões da família real britânica para diversos lugares do mundo, praticando sempre boas ações, né, exemplificando a nobreza do seu coração e da sua alma. Desde o final da década de 80, começaram a surgir os primeiros rumores sobre uma possível separação entre Diana e Charles, que foi confirmada no dia 9 de dezembro de 1992, quando o casal formalmente se separou. A causa da separação seria, então, um relacionamento que Charles mantinha com a sua ex-namorada Camilla Parker Bowles, que veio a ser depois a sua esposa. O divórcio só foi finalizado no dia 28 de agosto de 1996, com a separação. Diana perdeu, então, o tratamento de Alteza Real e passou a ser simplesmente princesa de Gales. Ela continuou morando no palácio de Kensington e passou a dividir a guarda dos filhos com Charles. Na noite do dia 31 de agosto de 1997, Diana viajava de carro com o seu namorado, o Dodge Al-Fayed. Há controvérsias, tem já falas, né, de pessoas que conviviam aí com a Diana, que diz que o namoro dela com o Dodge Al-Fayed era simplesmente uma farsa para chamar a atenção, né, do público, que, na verdade, os dois intimamente não tinham nada. Aliás, dizem até que o Dodge tratava a princesa como um distanciamento real, né, como uma princesa, né, e um plebeu, alguém que deve a ela reverência, né? Muito diferente do que seria aí um casal de namorados. Mas, enfim, o Dodge Al-Fayed, ele era herdeiro da cadeia de lojas Harrods, que foi perseguida aí por paparazzi, vindo a sofrer um grave acidente automobilístico em Paris, que tirou a vida de ambos, né, de Diana e de Dodge Al-Fayed. O corpo da princesa foi sepultado em uma ilha, no meio de um lago artificial, denominado de Lago Oval. Fica situado aí na região das terras de Althorpe, conhecida também como os Jardins dos Prazeres. Diana Frances Spence faleceu em Paris, na França, no dia 31 de agosto de 1997. A parte da vida real de Diana, né, de todo esse glamour, de toda essa história aí de princesas e todo o resto, a gente não pode esquecer da figura humana que era a Diana, né, da figura lendária que trouxe aí ajuda e amparo a muitas causas humanitárias. Diana teve aí um papel preponderante, inclusive, na questão da AIDS, né, do apoio aos aidéticos, numa época em que as pessoas tinham muito preconceito, muito desconhecimento sobre a doença, né? Diana levantou a bandeira aí de ajuda humanitária aos aidéticos, e também ela foi uma das personalidades, né, que levantou bandeira para a desativação de bombas, né, esquecidas aí nos campos de batalha de vários países, né, e muitas pessoas ouviam a Diana e ela chamava a atenção dessa questão aí daqueles países que enfrentaram guerras e conflitos e ficam aqueles campos
lotados de bombas, né? E as crianças, muitas delas brincam nesses campos e acabam aí sendo alijadas, né? Ou então perdendo a sua própria vida por conta que essas regiões ficam abandonadas lá, né? E sem nenhuma proteção ao acesso das pessoas, e os campos minados, né, como se chama. E isso causa ainda no mundo muita perda, né, de membros, acidentes, enfim, né, e mortes. Então, Diana, ela deixa aqui um exemplo maravilhoso de causas humanitárias, né? Ela era nobre não só de títulos, mas também de alma, né, de espírito, e nos faz falta, né? É uma personalidade que faz muita falta no mundo, principalmente no mundo de hoje, tão conturbado pelo qual nós estamos vivendo. Então, esse foi o nosso Bom Dia Personalidade de hoje. Espero vocês aqui na próxima semana para mais um conhecimento de uma personalidade. Até mais, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Te agradeço.